e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, já podemos dar início, né, o tema. Então, a proposta do tema catequético para hoje foi a vida do Cristo, Senhor, o seu nascimento e infância e a vida pública. Mas, bom, o nascimento e a infância, digamos assim, para a questão do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, precisaríamos somente de um dia, né, a fim de podermos compreender bem a questão teológico-catequética da encarnação do Verbo de Deus, né? Isto em referência ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque se for falar somente do nascimento de uma forma restrita, não é suficiente a abordagem do que realmente é o essencial sabermos. E sobre a questão do nascimento de Cristo, é importante e mais essencial verificarmos a questão da encarnação do Verbo de Deus. E a gente precisa recorrer desde o Antigo Testamento, fazer todo este itinerário e chegar ao que de fato é o nascimento de Jesus, tá? E, que é um dos mistérios, claro, da sua infância. Mas nós podemos tratar deste assunto proposto para o dia de hoje, nascimento, infância e a vida pública, da seguinte maneira: a infância, claro, incluindo o nascimento, é, a infância propriamente dita, o, o mistério oculto da vida de Jesus Cristo, e aí sim a vida pública. Então, assim, teríamos, de uma forma completa, dividida em três partes, ah, essa abordagem, de uma forma mais completa, tá? Então, como o tema da vida pública de Jesus Cristo vai ser tratado na próxima ocasião, não é isso? A vida pública de Jesus Cristo? Ok, então podemos tratar da infância e da vida oculta de Jesus para fazer num segundo momento e completar, nesse caso, a temática proposta para o dia de hoje. E assim fica até melhor, porque para tratar desses três parâmetros catequéticos, bíblico-teológico, a gente demanda um certo tempo a mais do que somente esse tempo que nós temos para uma formação, tá? Então, vamos lá. Quem quiser e puder fazer a anotação, abordaremos esse tema de hoje em três momentos. Primeiro, o nascimento e a infância de nosso Senhor Jesus Cristo. O mistério, que no caso, o mistério do nascimento e da infância de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, o mistério da vida oculta de Jesus Cristo. Terceiro ponto, a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, tá?
ok? Porque esses são, isso esses 3 pontos são os pontos principais que é preciso saber. Então, eu quero introduzir esse momento vendo com vocês o seguinte, que em se tratando de catequese, no coração, primeira coisa, no coração da catequese, nós encontramos essencialmente uma pessoa, e que vocês já com certeza ouviram. Essa pessoa é Jesus Cristo, nosso Senhor. É a pessoa de Jesus de Nazaré. É alguém concreto. É o Filho de Deus. É o Filho de Deus Pai, né? Que sofreu, que morreu, padeceu, foi flagelado por todos nós, né? E que se encontra e está ressuscitado, está vivo, né? Ele vive conosco, vive para sempre, caminha conosco, está ao nosso lado, prometeu permanecer conosco até ao fim dos tempos, até ao fim do mundo, né? Então vejam que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é o coração da catequese. A catequese só tem sentido por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o catequizar, o ato, a atitude, a missão de catequizar é revelar a pessoa de Cristo, nosso Senhor, todo o seu desígnio, todas as suas palavras, todos os seus ensinamentos, ensinamentos, né? O, o que nosso Senhor Jesus Cristo realizou para a nossa salvação. E é compreender o significado, a importância dos gestos, as palavras, a vida, a atitude que Jesus Cristo realizou enquanto estava no meio de nós e continua realizando. Todos os sinais, todos os milagres. Tá? Então, a finalidade da catequese é pôr em comunhão, é fazer, gerar essa comunhão com Jesus Cristo, né? Porque somente o Cristo é quem pode nos levar ao amor do Pai e nos fazer participantes na vida da Santíssima Trindade. Não é? Então, na catequese, o Cristo, o Verbo encarnado, ele quem é ensinado. O que a catequese realiza é ensinar Jesus Cristo. Né? E faço um parêntese. Todo e qualquer ensinamento catequético que não esteja. Então, atenção, catequista, isso é para o modo geral. Todo e qualquer ato de catequizar, se não tiver como parâmetro nosso Senhor Jesus Cristo, os seus ensinamentos, os ensinamentos da Santa Igreja e o seu magistério divino, pode esquecer catequese. Esqueça a catequese. Vai ensinar outra coisa, né? Porque não destoa e também não põe o ato de catequizar em função, não se utiliza do ato de catequizar em função de outras mentalidades, outros ensinamentos que não o de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o verdadeiro parâmetro, porque a catequese ela é cristológica, ela é cristocêntrica. Então, todo que assume a missão de catequizar o faz à medida em que é porta-voz de Jesus Cristo. Então, você, catequista, você é porta-voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, é consentir com que Cristo ensine através de você. Né? Eu, particularmente, eu sei, né, de fatos de catequistas que ensinam outras coisas. Está ensinando coisas que não têm nada a ver com o ensino da fé, criticam a igreja, os ensinamentos da igreja, o magistério, o posicionamento da igreja, fazendo juízos,
particulares, juízos pessoais ou à moda daquelas imposições que o mundo quer fazer com que a igreja se molde segundo os seus parâmetros e não os da verdade. E não aquilo que o Cristo Senhor nos deixou como verdade que liberta e que salva. Então, todo e qualquer tipo de ensinamento catequético, se não for para consentir, para permitir que nosso Senhor Jesus Cristo ensine através do catequista como instrumento, como canal, para que as verdades reveladas pelo Cristo Senhor chegue aos seus corações, não é catequese ou não é catequese autêntica e muito menos catequese católica, né? Então, evitar todo e qualquer risco, perigo, cilada e tentações de elaborar catequeses particulares. Eu não sou Cristo, você não é Cristo. Agimos na pessoa de Cristo enquanto Cristo age na nossa pessoa. E vejam só, um detalhe também. O próprio Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, fala da seguinte maneira: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Olha só, isso é importante, né? Isso é o capítulo 7 do Evangelho de São João, né? A minha doutrina não é minha. Então, todo e qualquer catequista que faz com que a catequese seja uma doutrina sua, dos seus pensamentos, ou dos seus juízos, ou de alguma ideologia presente no mundo, pode deixar de ser catequista na hora, porque um catequista assim não é compatível com o pensamento de Jesus Cristo, né? Então, volto a repetir, o próprio Cristo, nosso Senhor, afirma para aquela multidão que o estava escutando e para os seus discípulos também, né? A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Portanto, aquele que é chamado a ensinar Cristo, então ele deve, antes de tudo, procurar ensinar somente aquilo que leva ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, a catequese ela é cristocêntrica, ela ensina o que nosso Senhor Jesus Cristo nos transmitiu e que confiou à igreja para poder chegar até nós. De forma que a igreja ela é detentora plena e absoluta da verdade, porque foi investida pelo Cristo de poder e autoridade. Logo no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, nos fala da seguinte maneira: isto é a autoridade da igreja, tá? Então, a autoridade da igreja. Eles eram perseverantes nos ensinamentos dos apóstolos, não é? Porque os apóstolos, eles são investidos de poder e autoridade para poder discernir em matéria de fé, ética, moral, costumes, reprovar o que não presta para a vida e a salvação do cristão e denunciar o pecado e anunciar a verdade, ok? Então, isso tudo para podermos colocar como ponto de introdução, reforçando que nosso Senhor Jesus Cristo é o centro de toda catequese e o catequista, ele é um revelador da pessoa de Cristo, de tudo o que ele fez, de tudo o que ele ensinou. Enfim. Então, continuando sobre os mistérios da vida de Cristo, como eu coloquei. Primeiro, o mistério da infância, o nascimento e infância. Segundo, o mistério oculto da vida de Jesus Cristo, ou da vida oculta, né? E terceiro, que esse terceiro ponto iremos abordar em outra ocasião, que é a vida pública do Filho amado de Deus. Enfim. Então, sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, o que o que tanto as Sagradas Escrituras como também a Igreja, aquilo que nós
professamos em nossa fé fala do mistério da encarnação do Verbo, né? A concepção e nascimento, e da Páscoa redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, que é a sua paixão, a crucificação, morte, sepultura, a descida à mansão dos mortos, a sua ressurreição e a sua ascensão. Nós professamos isto, né? E especificamente no creio. A igreja e todos os cristãos professam esta fé no Cristo que nasceu do Pai, né, o Verbo encarnado, padeceu por nós, foi crucificado, morreu, sepultou, foi sepultado, ressuscitou e subiu aos céus. Enfim, então, embora professemos, né, esses símbolos da nossa fé, mas também não vemos, não está contido os mistérios da vida oculta de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, como vocês podem até perceber, e também da sua vida pública. Então, a fé que professamos no creio se resume em professar, como foi colocado, né, a concepção e o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é a encarnação do Verbo, né, e a sua Páscoa redentora. A paixão, crucificação, morte, sepultura, descida à mansão dos mortos e também a ascensão aos céus. Tá certo? Enfim, então, é, o que nós precisamos saber a respeito da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo o que ele fez, tudo o que ele ensinou, suas palavras, seus milagres, seus gestos, o seu modo, o seu estilo de vida, né, deve ser visto à luz e pelo discernimento do Natal e da sua Santa Páscoa. Tá? Então, esses dois momentos cruciais na vida de todo cristão e na vida da humanidade inteira. Né? Então, toda essa riqueza do mistério de nosso Senhor Jesus Cristo vai indicar alguns elementos comuns, tá? Daquilo que a gente precisa ensinar enquanto catequista, né? Então, por isso, eu particularmente achei muito oportuno esse tema a respeito desses mistérios da vida do Cristo Senhor, porque dá um embasamento para o catequista montar o seu conteúdo de formação e de catequese também, né? Então vamos começar pela infância de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, na verdade, caríssimos catequistas, não se fala muita coisa, ou o que se fala a respeito da infância e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo na cidade de Nazaré, porque foi lá onde ele viveu a sua infância. O que se fala não é com tanto detalhes, né? Não tem um conteúdo muito detalhista, minucioso a respeito disto, né? Então, mas, por outro lado, uma boa parte da vida pública do Cristo Senhor é relatada, mas também outra é deixada. Né? Então, o que foi escrito nos evangelhos, que nos falam sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, com a finalidade, como São João nos fala, né? Para que acreditemos e tenhamos a vida nele. Então, capítulo 20 do Evangelho de São João. Tudo o que foi escrito foi para que creiais e tenhais a vida nele, ou tenhais a vida em seu nome. Isto João fala que tudo que Jesus Cristo fez e disse, se fosse escrito, não caberia nos livros do mundo inteiro. Né? Não caberia nos livros do mundo inteiro, mas o que foi escrito foi para que acreditemos no seu nome e tenhamos vida. Então, mas sobre os evangelhos, porque a referência da vida de Jesus Cristo
é a partir dos evangelhos, tá? Então, sobre os evangelhos, todos nós sabemos que foram escritos por pessoas comuns, tá? Pessoas que foram os primeiros a receber a fé, foram os primeiros a fazerem a experiência de fé e quiseram partilhar e quiseram compartilhar, levar à frente, levar adiante aos outros, né? Então, aqueles primeiros que receberam a fé, que experimentaram a fé, resolveram repassar para os outros, compartilhar com os demais, né? Por quê? Eles, os apóstolos, os primeiros discípulos, tendo conhecido Jesus Cristo pela fé, eles puderam ver e constatar as características, os traços de nosso Senhor Jesus Cristo, de toda a sua vida, quando esteve aqui conosco nesta terra. Né? Então, os sinais, né, do sepultamento de Jesus Cristo, nosso Senhor, os detalhes que São João, os detalhes que São João, os detalhes que São João nos deixa a respeito do testemunho dele e de São Pedro ao chegarem no túmulo, não é? Então, aqueles panos colocados à parte, o seu nascimento, o santo sudário, o vinagre da sua paixão, o sudário da ressurreição, toda a vida de Jesus Cristo é sinal do seu mistério e da sua vida aqui no meio de nós. Então, os seus gestos, os seus milagres, as suas palavras, o que ele revelou. Então, nele, no Cristo Senhor, habita a plenitude da divindade. A sua humanidade, a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo aparece como sacramento, não é? Aparece como sacramento, é sinal e instrumento da sua divindade e da sua salvação que ele veio trazer para todos nós. Né? Então, o que havia de visível, palpável, e que os nossos olhos puderam ver, os nossos ouvidos puderam ouvir, né, da sua vida aqui no meio de nós, conduz ao mistério insondável e universal e invisível, né, da sua filiação divina e da sua missão redentora. Né? Então, esse é o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo que vai se desenrolando no meio e na vida dos seus discípulos e, por sua vez, na vida de todo o povo. Né? E quais são essas características? Né? Primeiro que toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo é revelação, tá? Todo o mistério da vida de Cristo é revelação do Pai. As suas palavras, os atos, né? Até o silêncio do Cristo, o sofrimento, o modo, a maneira como Jesus Cristo se comporta, seu modo de ser, de falar, de ensinar, né? Então, Jesus pode dizer, né? Com toda certeza, quem me vê, vê o Pai. É isso que o Cristo Senhor, no Evangelho de São João, não é isso? O Evangelho de São João, no capítulo 14, fala a Filipe que lhe pede, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Então Jesus Cristo afirma, ora Filipe, tanto tempo estou convosco e não me conheces, né? Quem me vê, vê o Pai. Então todo o mistério de Jesus Cristo é revelação do Pai, é revelar quem é Deus, né? Então, os mais até os mais simples detalhes do seu do seu mistério manifesta o amor de Deus para conosco. Toda a vida de Cristo é redenção. Primeiro, né, vocês observaram, toda a vida de Cristo é revelação, revelação do Pai. Segundo ponto, toda a vida de Jesus Cristo é mistério de redenção, né? Por quê? A redenção vem até nós pelo sangue derramado na cruz, né? Então, esse mistério, ele atua, é atuante em toda a vida de Cristo. Já, já desde a sua encarnação, né? Fazendo-se pobre, nos enriquece com a sua pobreza.
Ok? Esse segundo ponto. O primeiro é que todo mistério, toda a vida de Cristo é revelação do Pai. Segundo, toda a vida de Cristo é redenção. Então, desde a sua encarnação, faz-se pobre e nos enriquece com sua pobreza, tá? Então, na sua vida oculta, pela obediência, repara Jesus Cristo conserta, né, a nossa insubmissão, a nossa indocilidade, não é? E na sua palavra, que purifica todo aquele que a escuta, nas curas, quando expulsa os demônios, quando realiza os milagres e prodígios, né, toma sobre si as nossas enfermidades e carrega as nossas doenças. E na sua ressurreição, né, que nos justifica de uma forma perfeita, tá? Terceiro ponto, toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo recapitulação, né? Ou seja, o que quer dizer isso? Que toda a vida, tudo o que Jesus Cristo disse e sofreu tinha por fim restabelecer o homem decaído na sua vocação originária. Então, nosso Senhor Jesus Cristo renova, em outras palavras, Jesus Cristo renova todas as coisas, a natureza e todo o gênero humano, tá? Ok? Esses três pontos, tranquilo? Toda a vida de Jesus Cristo é revelação do Pai. Toda a vida de Jesus Cristo é mistério de redenção. Toda a vida de Jesus Cristo é mistério de recapitulação. Só um minutinho, tá certo? Ok? Vamos lá, continuar. Então, continuando, toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se mostra como nosso modelo, né? Então, podemos considerar isto aí um quarto ponto, tá? Toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo se mostra como nosso modelo. Por quê? Ele é um homem perfeito, né? Nos convida a a nos tornarmos como seus discípulos e a segui-lo, né? Então, mesmo com a sua humilhação, deu-nos um exemplo a ser imitado. Com a sua oração, nos convoca, nos convida à oração. Com a sua pobreza, nos incita a aceitar livremente o despojamento e as perseguições, né? Despojando-nos de nós mesmos e aceitando a condição de estarmos unidos a Ele, o Filho amado de nosso Deus, né? Então, tudo o que Cristo viveu, Ele próprio faz com que possamos viver também nele, tá? Tudo que nosso Senhor Jesus Cristo viveu, Jesus Cristo nos dá condições de também viver nele, né? E Ele viver em nós, pela sua encarnação, o Cristo Senhor une a humanidade a si, né? Então, cada homem,
cada pessoa está unido a nosso Senhor Jesus Cristo, porque assumiu a natureza humana. Então, nós somos chamados a ser em Cristo um só, né? Assim como Cristo e o Pai são um. E o Cristo nos torna membros do seu corpo, né? Que é a igreja. Tá? Então, ele próprio vive em nossa natureza humana toda a nossa história. Por isso que foi colocado que carrega sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Tá? Então, tendo dito isto, a gente pode já entrar dentro do mistério da infância de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é o segundo, desculpem, que é o primeiro ponto do que a gente já estava abordando. Então, vejam que a vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento tão grandioso que Deus quis prepará-lo durante séculos. Por isso eu falei com vocês que para poder falar da encarnação do Verbo é necessário recorrer ao Antigo Testamento, fazer todo um itinerário, enfim, chegar ao que de fato aconteceu como realização da salvação eterna, ou seja, Deus veio visitar o seu povo. Então, é um acontecimento tão grandioso que Deus quis prepará-lo ao longo de muitos, muitos séculos, né? Então, em se tratando da encarnação do Verbo, a vinda, especificamente, a vinda do Filho de Deus. No que se refere ao Antigo Testamento, vejam, os ritos, os sacrifícios, figuras e símbolos, né? A primeira aliança, tudo Deus faz convergir para Cristo nosso Senhor, né? Por isso, toda a lei e os profetas falaram sobre Jesus Cristo, né? Então, tudo o que Deus realizou foi para convergir ao seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus o anuncia. Deus já anuncia seu Filho pela boca dos profetas, né? E também desperta no coração dos pagãos uma expectativa da vinda de Jesus Cristo. É ver o profeta Isaías, né? Então virão de além-mar uma inundação de camelos, dromedários, de Madiã, de Efa, né? Então, enfim, contemplarão ali, porque daquele monte a palavra de Deus há de sair. Quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra eterna do Pai, né? O Verbo. Como São João da Cruz nos fala, a palavra pronunciada de Deus. Jesus Cristo é a palavra pronunciada de Deus. Então, até aos pagãos, Deus anuncia, aliás, Deus gera uma expectativa da vinda de seu Filho amado. Então, nós já estamos dentro do mistério da infância de Jesus Cristo. E não podemos deixar de falar sobre São João Batista, é o precursor imediato do Senhor. Não é? Ele é enviado para preparar o caminho. Né? Ele é o profeta do Altíssimo. Serás profeta do Altíssimo, ó menino. É o primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, né? É tu, puer, profeta altissimi vocaberis, praebis enim ante faciem omniparara vieius. Então, serás profetas do Altíssimo, ó menino, né? Pois irás andando à frente do Senhor para aplanar e preparar os seus caminhos. Não é esta a voz posterior de João Batista, porque esse é o cântico de Zacarias, né? Ou seja, é o que Zacarias pronuncia em louvor e ação de graças quando a sua língua se desprende e a partir daí ele pode falar, né, após ter dado o nome a seu filho como João Batista.
Batista, né? Então, serás profeta do Altíssimo, ó menino. Então, João Batista, ele primeiro lugar, né? João Batista, ele é precursor do Senhor. Segundo, ele é profeta do Altíssimo, tá? Por quê? Porque ele supera todos os profetas. É o último dos profetas, inaugura o evangelho, ele saúda, ele faz uma saudação gloriosa à vinda de Jesus Cristo desde o seio de sua mãe, né? E ele é como também considerado no capítulo 3 do Evangelho de São João como o amigo do esposo, né? Por quê? Ele designa nosso Senhor Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? É João Batista que indica o Cristo como Cordeiro que tira o pecado do mundo, tá? Então, João Batista que precede nosso Senhor Jesus Cristo com o espírito e o poder de Elias, né? Tudo isso são referências bíblicas, tá? Então, o capítulo 1, o primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, né, vai falar fazendo referência a João Batista, que precede Jesus Cristo com o Espírito e o poder de Elias, tá? Então, por quê? Para dar testemunho de Jesus Cristo e da sua pregação, né, pelo batismo e conversão, e finalmente pelo mistério do seu martírio. Então, tudo isso acontece na vida de João Batista, que anuncia o Cristo Senhor. Tá? Então, a igreja, se tratando do que a igreja realiza na liturgia e no que se refere ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, temos o tempo litúrgico do Advento. Então, o que é isso? O que esse tempo litúrgico significa para todos nós que celebramos como igreja? Né? É uma atualização da expectativa que nutrimos confiantemente na esperança da chegada do Messias. Né? Então, vivenciamos uma longa preparação para a primeira vinda do Senhor, né? E renovamos o ardente desejo daquela segunda vinda que acontecerá no fim dos tempos. Tá? Então, tudo isso nós vivenciamos na nossa fé perante a experiência litúrgica, para assim experimentarmos o Natal de Jesus Cristo, que nasce de uma forma muito humilde, né? Numa gruta, no estábulo. Né? Jesus Cristo nasce, o nascimento de Jesus Cristo se dá no seio, né? No interior de uma família, e uma família pobre, uma família humilde, uma família simples. Né? Então, são essas características, e ainda, além do que, nosso Senhor Jesus Cristo, no seu nascimento, tem como testemunha pessoas simples, como aqueles pastores. Né? Então, é nesta pobreza que se manifesta a glória do céu, a glória de Deus. Né? Então, a igreja não se cansa de louvar, de cantar, de entoar hinos de louvor e ação de graças aos céus, a Deus, né, por tão grande acontecimento na história da humanidade inteira. Enfim, então, o nosso Senhor Jesus Cristo se torna criança, né? E diante de Deus é a condição para entrar no reino dos céus, tá? Então, não é assim como no capítulo 3 do Evangelho de São João, no diálogo com Nicodemos, né? Se não renascerdes do alto. É desse jeito. Se não vos tornardes como crianças. Então, vejam que, para Deus, tornar-se criança, não, mas não é se infantilizar, não, viu? A gente vê por aí afora tanta infantilização, né? Então é só Deus para ter misericórdia. Mas não vou entrar dentro dessa questão, mas só me resumir em fazer as colocações que nos interessam. Bom, então, para Deus, tornar-se
criança é uma condição para entrar no reino de Deus. E para isso é necessário abaixar-se, né? Tornar-se pequeno. É preciso nascer do alto, nascer de Deus, tornar-se filho de Deus. Né? Então, o mistério do Natal é, é, cumpre em nós, realiza em nós, quando Cristo se forma em nós. Tá? Então, é desta forma. Jesus Cristo é formado no nosso coração, no mistério do seu santo Natal, tá? Porque é a encarnação do Verbo e nos faz participantes da sua vida. Por quê? Ele mesmo veio participar da nossa. Tudo bem. Então, vocês viram aí o primeiro mistério da infância de Cristo, né? Que foi o seu Natal, o seu nascimento. Tudo bem? Segundo mistério, não, desculpem, tá? Então, da infância de nosso Senhor Jesus Cristo, esse foi o mistério do Natal. Agora vamos para os mistérios da sua infância. Isso é bem conhecido porque nós rezamos no terço, né? Ok? Então vamos lá. Bom, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e agora a apresentação e a circuncisão do Filho de Deus, tá? Então, se quiser, pode anotar aí. Então, a circuncisão de Jesus, ela se dá 8 dias após o seu nascimento. Né? Por quê? Porque a circuncisão, esta apresentação e a circuncisão de Jesus no templo, é sinal da sua inserção, da sua entrada na descendência de Abraão, né? Que é o povo da aliança. Então, Jesus Cristo se submete à lei, né? Jesus Cristo passa a fazer parte do culto religioso de Israel, né? E vai participar durante toda a sua vida. E a gente vê Jesus Cristo indo às sinagogas, indo ao templo, fazendo as suas peregrinações, tá certo? Então, o Cristo Senhor, ele é inserido em toda essa realidade do judaísmo, podemos assim dizer, tá? Ok? Então, esse é o primeiro, aliás, desculpem, esse é o mistério da infância de Jesus Cristo, a circuncisão. Aí depois vem a Epifania, que é um segundo mistério, o próximo mistério da infância de Jesus Cristo. A Epifania, o que é isto? É a manifestação de Jesus como Rei e Messias de Israel. É o Filho de Deus, é o Salvador do mundo. Né? Então, juntamente com o batismo de Jesus no Jordão e nas bodas de Canaã, são manifestações de Jesus como Messias, como Filho de Deus e Salvador, tá? Epifania, manifestação de Jesus como Messias, Filho de Deus e Salvador, tá bom? Então, eu fiz essa repetição para dar condições para vocês, desculpem, anotarem. Outra epifania de nosso Senhor Jesus Cristo é a adoração dos reis magos, que vêm do Oriente e oferecem os seus presentes e adoram o Filho de Deus, o rei que é nascido. Mas não é rei político, tá? Não é rei deste mundo. Tá? O seu reino é um reino que consiste na entrega de si, na doação, no despojamento, na renúncia do mundo e no serviço. Bom, então, a Epifania mostra que todos os povos são convidados a entrar na família dos patriarcas, tá? A família de Deus. No próximo, podemos falar da apresentação de Jesus no templo. Né? Então, a apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo no templo vai mostrá-lo como, como primogênito que pertence a Deus. E duas figuras estão acompanhando naquele momento, que é Simeão e Ana. Né? Isto aí quer dizer toda a expectativa de Israel, que vem ao encontro do seu Salvador.
Então, consideramos isto, e Jesus é reconhecido como Messias, que foi tão esperado por Israel, que é a luz das nações, e que também está no primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. Luz para iluminar os gentios, né? A luz que vem do alto, tá? A luz que vem para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, né? Lux oriens exalto, iluminarisque in tenebris et umbra ex mortis sedentes. Então, é o Evangelho de São Lucas configurando Jesus Cristo nesses aspectos para que o conheçamos cada vez mais. É luz das nações, né? É o primogênito que pertence a Deus, é luz das nações, é glória de Israel, é sinal de contradição. Tudo isso procede dos lábios de Simeão e Ana. Né? Além do que, acredito que uma espada de dor atravessará o coração e a alma de Maria. Tá? Esse é o que aponta para o mistério da cruz, que por sinal vai trazer a salvação que Deus preparou diante de todos os povos, né? Isso é Simeão falando. Deixai agora vosso servo ir em paz. Pois meus olhos viram a vossa salvação que preparastes ante as nações, luz para iluminar os gentios e para a glória de Israel, o seu povo. Certo? Bom, apresentação de Jesus no templo, passamos para outra. A fuga para o Egito. Então, esse momento do massacre dos inocentes, né, é importante percebermos que nesse momento da fuga do Egito, enquanto os inocentes são massacrados, isto denota a oposição das trevas à luz. Né? Quem nos vai falar isso é São João, logo no primeiro capítulo. Ele veio para o que era seu, porém os seus não o receberam. Preferiram as trevas à luz. Então, esse massacre dos inocentes, as crianças recém-nascidas, né, é uma figura da oposição das trevas contra a luz. Então, já percebemos que desde a infância de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é marcada profundamente pela perseguição, né? Mas também os que partilham da vida de Jesus Cristo. Todos os que partilham da vida de Jesus Cristo serão marcados pelo sinal da perseguição. Né? O que Jesus Cristo vai fazer no Egito não é somente empreender uma fuga, mas é para lembrar que o regresso do Egito. Jesus Cristo vai para aquele país da escravidão com a finalidade de regressar, porque assim aconteceu com o povo hebreu. Foi para o Egito, mas Deus o libertou. O povo regressou para Deus. Né? Por que isto? Por que esta referência de Jesus Cristo na fuga para o Egito, que lembra o Êxodo? É porque o Evangelho, né, os desígnios de Deus, querem apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador e libertador definitivo. Tá? Porque aquela libertação de Israel do Egito, o Êxodo, foi temporária, enquanto que a de nosso Senhor Jesus Cristo é definitiva. Ok? Enfim, então, aí, a partir daí, passamos a não ter tantos detalhes da vida de Jesus Cristo, porque teremos somente a partir da vida pública. Mas tem o mistério da vida oculta de Jesus. Perceberam que esses mistérios da infância de Jesus Cristo, nós rezamos todos eles, esses que foram abordados, nós rezamos todos eles no mistério
do terço, do Santo Rosário, tá certo? Bom, então, mas nós podemos ver que na vida do Cristo tem o seu mistério da vida oculta, né? Porque durante a maior parte de sua vida, Jesus partilhou a condição da imensa maioria, podemos assim dizer, da imensa maioria das pessoas, né? Então, durante a sua vida cotidiana, que não tinha grandeza, não tinha pompas, não tinha regalias, ele vivia do trabalho manual, né? Ele tinha a sua vida religiosa. Jesus Cristo foi judeu, né? Então, como bom judeu, tinha uma vida profundamente religiosa, sujeita, submissa e obediente à palavra de Deus, à lei de Deus, né? Então, Jesus Cristo, nosso Senhor, também tinha uma vida comunitária, certo? Tinha uma vida familiar, e os seus pais, a sua família, né? O lar de Nazaré, ele ia crescendo em sabedoria, idade, graça, estatura diante de Deus e dos homens. Podemos ver isso no capítulo 2 do Evangelho de São João. Desculpem, no Evangelho de São Lucas. Ele ia crescendo em sabedoria, idade e graça diante de Deus. Outro detalhe da vida oculta de nosso Senhor Jesus Cristo é a sua obediência à vontade de Deus, né, que se manifestou sobretudo na sua vida pública, a obediência à Virgem Maria, né, a seu pai, São José, né, que nos dá a entender com toda certeza o perfeito cumprimento do quarto mandamento, né? O honrar, o respeitar, né? O pai e a mãe, tá? Então, era a submissão, era a obediência de Jesus Cristo, nosso Senhor, aos seus pais, que denotava a sua obediência filial e incondicional a Deus, tá? Porque nosso Senhor Jesus Cristo vivia num lar, numa família, né? Tinha por mãe a Virgem Maria e seu esposo São José, né? Esse aspecto da obediência de nosso Senhor Jesus Cristo é muito importante, porque vai ser refletida no cumprimento da vontade do Pai. E principalmente naquele momento de Quinta-feira Santa, a agonia no Getsemane, não faça-se não a minha vontade, mas a tua vontade. Tá? Então, o cotidiano da vida de nosso Senhor Jesus Cristo era como que uma preparação. Vejam só um detalhe, e muito importante. Esse aspecto da vida oculta de nosso Senhor Jesus Cristo era uma preparação para recuperar aquilo. Vocês viram que eu falei de obediência, tá? Então, esse mistério da vida pública de Jesus Cristo, com toda certeza, podemos considerar que era uma preparação para recuperar tudo aquilo que a desobediência do primeiro pai, isto é, Adão, tinha destruído. Jesus Cristo, nosso Senhor, está se preparando. E a vida oculta de nosso Senhor Jesus Cristo, quando se diz a vida oculta do Cristo, é aquela parte da sua vida, né, aqui no meio de nós, cujo não temos os detalhes, os pormenores, as minúcias que transmitidas, escritas, tudo bem? Então, é nesse aspecto. Por quê? Porque a vida, esse mistério da vida oculta de nosso Senhor Jesus Cristo na cidade de Nazaré, porque foi onde ele passou boa parte da sua vida, permite que toda a humanidade entre em comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor, tá? Pela nossa vida cotidiana, porque nosso Senhor Jesus Cristo foi comum, foi semelhante em tudo a nós, exceto no pecado. Então, esse mistério da vida oculta de Jesus Cristo nos permite entrar na sua vida com os aspectos da nossa vida cotidiana
também. Então vejam que é extremamente importante, tá? Dentro do mistério da vida oculta de nosso Senhor Jesus Cristo, podemos ver o reencontro de Jesus no templo, tá? Esse momento que ele é como podemos dizer, um momento exclusivo. Ali quebra o silêncio, rompe o silêncio de todo aquele itinerário, né? E olha que estamos na infância, tá? Nós estamos na infância. A gente não vê o Cristo criança falar nada, né? Os evangelhos não trazem o Cristo. Só um minutinho. Os evangelhos, nenhum deles nos trazem o Cristo na fase da sua infância falar, pronunciar alguma coisa, exceto quando ele é reencontrado no templo. E esse mistério também rezamos no Santo Rosário. É o reencontro de Jesus no templo entre os doutores da lei. Tá? Este é exclusivo, ele é único da infância de Jesus, que nos traz o Cristo criança falando alguma coisa, tá? É como se rompesse, é como se o Cristo, ainda criança, rompesse todo aquele silêncio ao longo de todos aqueles anos ocultos em sua vida, tá? Mas por que isso? Tem um motivo, né? Não é uma questão convencional, não é uma questão circunstancial, né? É uma questão capital, porque naquele momento, quando nosso Senhor Jesus Cristo rompe o silêncio, né, de todo esse período da sua vida oculta, é para deixar muito bem claro da sua consagração total à missão, é, é, à missão decorrente da sua filiação divina. Ok? Essa parte aí. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ao ser reencontrado no templo, ele quer deixar muito bem claro que ele está totalmente consagrado à sua missão decorrente da sua filiação divina. Por isso ele fala: não sabias que eu devo me ocupar das coisas do meu Pai? Tá? A filiação divina, as coisas do meu Pai. Então, é a missão de acordo com a sua filiação, de acordo com a sua filiação divina. Tá? E por outro lado, né, por fim, já para finalizar, que está na hora, né? Por fim, a Virgem Santíssima, né, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, ela guardava todas essas coisas, todos esses acontecimentos, recordações no seu coração, ao longo dos anos em que nosso Senhor Jesus Cristo permaneceu em silêncio, né, durante a sua vida normal, que era uma vida totalmente normal e comum de qualquer pessoa, né, que vivesse numa família, numa sociedade, né, e tivesse os seus afazeres, a sua rotina e tantas outras coisas que uma pessoa comum deve realizar, né? Porém, nosso Senhor Jesus Cristo dedicava não somente a sua vida cotidiana e rotineira aos afazeres, aos compromissos, mas especialmente a sua filiação divina. Então, com este ponto, eu encerro aqui esses dois momentos da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, sua infância
e o mistério da vida oculta, porque no próximo encontro vamos ver aí a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. E já antecipo um pouquinho, tá? Que a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo começa com o batismo, tá certo? Então era isso que eu queria colocar para vocês, espero que tenha ajudado aí de uma ou de outra forma na formação e no aprendizado catequético. Amém. Amém, padre. Com certeza contribuiu sim. Muito obrigado, né, pelo senhor ter vindo, né, falar um pouquinho com a gente sobre esse tema tão rico e importante para nós. Alguém tem alguma dúvida que queira fazer brevemente para o padre? Comentários? Comentário não, mas podia continuar, né? A informação foi muito boa de hoje. Sim, vamos continuar, como foi colocado, na próxima etapa, do próximo encontro, vamos dar continuidade nesse tema, ok? E então será o ponto da vida pública de Jesus Cristo, que começa com o batismo. Então, padre, Lucas, queria falar alguma coisa? Eu te cortei? Eu ia pedir pro padre só se ele tivesse alguma indicação de material de estudo sobre a formação, porque da vida, esse início de vida de Jesus e tudo, além da Sagrada Escritura, eu tenho somente um livro do Bento XVI, ele é muito bem explicado também, né? Na verdade, a sua formação, padre, me ajuda a entender muitos pontos do livro, mas se tiver algum outro material de estudo, eu até agradeceria, porque aí pode enriquecer mais nosso estudo, né? Ok, tá ótimo. Eu vou preparar, mando para o Matheus e ele faz a distribuição para vocês, tá? Muito obrigado, padre. Ok. Então é isso, padre. Mais uma vez, muito obrigado, né, pelo senhor ter vindo, falar um pouquinho conosco. A gente já aguarda já a parte 2, né? A gente espera e a gente aguarda. Né? Ok. Então, isso, eu queria pedir para que o senhor fizesse assim, para a gente a nossa oração final aí, para a gente poder encerrar o nosso encontro de hoje, por Ok, favor. ok. Então, colocar nas mãos da Virgem Maria, como foi colocado que a catequese ela é cristocêntrica. Ensinamos Cristo, não é doutrina nossa, não ensinamos nossa doutrina. A doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Então, o catequista que é enviado por Jesus Cristo ensina o que é de Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo é enviado pelo Pai, ensina o que o Pai lhe ordenou. E nada como contar com o auxílio da Virgem Maria, né, para que a palavra de Deus, a qual ela mesma, tendo recebida no seu seio materno, que é o próprio Cristo Senhor, nos ajude a fazer com que esta palavra seja gerada nos corações dos homens e mulheres por meio dos catequistas que são instrumentos nas mãos de Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, pela ação e o poder do Espírito Santo, para que a formação, o ensinamento da fé chegue às almas, para que elas conheçam que Jesus Cristo é nosso Senhor e Redentor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, meu padre.